Bem-vindos a mais um vídeo Forte Leve. Agora você vai aprender como instalar uma caixa d'água Forte Leve corretamente. Nós vamos conversar sobre as tubulações necessárias, sobre os produtos e sobre as ferramentas que você vai precisar utilizar para fazer essa instalação corretamente. Antes de falar sobre instalação, nós precisamos entender qual é a necessidade de ter uma caixa d'água na nossa casa. A função da caixa é ser uma reserva de água para os dias com falta de abastecimento ou com falta de água na sua região. Então a função primordial dela é evitar a falta de água na sua casa. Nós precisamos dimensionar corretamente o volume necessário para a sua casa. Uma pessoa consome normalmente, em média, 150 litros de água por dia. Em uma casa como essa, com 3 pessoas morando, o consumo diário chega a 450 litros de água. Então nós precisamos considerar que a empresa vai deixar de abastecer a sua casa por pelo menos 2 dias. Essa multiplicação de 2 por 450 litros de água nos faz chegar a um volume de 900 litros para o seu reservatório ou para a sua caixa d'água. Só que não existe caixa d'água de 900, então você vai precisar de uma caixa d'água de 1000 litros nesse caso. Para iniciar a instalação da sua caixa d'água Forte Leve, você vai precisar de alguns itens: adaptadores flange, registro de esfera soldável, torneira de boia, filtro Forte Leve, e também precisará de ferramentas como furadeira serra-copo, pano, trena, arco de serra, lima e alguns tubos e conexões de PVC da Forte Leve, como curva, adaptador soldável curto e o T soldável. Além de adesivo e fita veda-rosca para a instalação da torneira de boia e dos tubos e das conexões. Após reunir todos os materiais, nós estamos prontos para iniciar a instalação da nossa caixa d'água Forte Leve. O primeiro produto utilizado na nossa instalação é o adaptador soldável para a caixa d'água que nós conhecemos como flange e a caixa d'água em si. Para fazer a instalação correta do flange na sua caixa d'água, nós vamos precisar do auxílio de 2 ferramentas, uma furadeira e na ponta dessa furadeira uma peça que nós conhecemos como serra-copo, que vai garantir que a circunferência feita no furo da caixa d'água seja perfeita. Para auxiliar no momento de fazer o furo na caixa d'água, você pode utilizar o gabarito que vai junto com o flange Forte Leve. Nós vamos precisar fazer 4 furos na nossa caixa d'água para instalar as seguintes tubulações: tubulação de entrada de água, tubulação de saída de água, tubulação do extravasor, conhecida como ladrão, e a tubulação para a saída de limpeza da nossa caixa d'água. Para fazer a instalação do flange na caixa d'água, o adaptador juntamente com a borracha de vedação vai ficar do lado de fora da caixa d'água e o flange na parte interna da caixa d'água, fazendo o aperto necessário para conferir a estanqueidade do produto e evitar vazamentos. É muito importante lembrar que a base para a instalação de uma caixa d'água precisa ser lisa, plana, isenta de irregularidades e que o fundo da caixa d'água precisa estar completamente apoiado nessa base. Agora nós vamos falar sobre a instalação de uma caixa d'água na prática. O primeiro passo é instalar a tubulação de entrada, que é responsável por receber essa água da companhia de abastecimento e enviar para dentro do seu reservatório. O produto principal para essa instalação é o flange. O segundo produto é o registro. O registro vai controlar o fluxo de água dentro da sua tubulação, aberto ou fechado. O terceiro produto é a torneira de boia. A torneira de boia Forte Leve é responsável por controlar e manter o nível de água dentro da sua caixa d'água. O quarto produto importante para a instalação da entrada da sua caixa d'água é o filtro Forte Leve. Ele é responsável por reter as partículas de sujeira e impedir que elas entrem dentro do seu reservatório e formem aquela camada de sujeira lá no fundo da sua caixa d'água. Para iniciar a instalação de entrada da nossa caixa d'água, primeiramente nós vamos cortar as tubulações dos tamanhos certos para fazer a instalação. Depois de lixada e limpada, nós vamos passar a solução limpadora, a solução preparadora e logo após passar o adesivo, que esse adesivo vai fazer a soldagem entre a tubulação e o flange que está instalado na nossa caixa d'água. Agora que nós passamos o adesivo na tubulação,
nós vamos conectar essa tubulação no flange de entrada da nossa caixa d'água. Esperar um pouco para o tubo aderir com o flange e com a tubulação. A próxima etapa é a instalação do registro de entrada da nossa caixa d'água. Então nós vamos fazer o mesmo processo de lixar, limpar, passar a solução limpadora e após isso, passar o adesivo e encaixar o registro na tubulação de entrada. Agora nós vamos pegar um outro segmento de tubulação, limpar, lixar, passar a solução preparadora e logo após passar o adesivo para conseguir encaixar no registro de esfera soldável. Essa tubulação também vai ser responsável por fazer a conexão entre o filtro de entrada para a caixa d'água e a tubulação de entrada. Antes de conectar o filtro, nós precisamos utilizar 2 adaptadores soldáveis para fazer a junção entre o filtro e a tubulação de entrada, tendo em vista que a tubulação é soldável e o filtro contém uma peça roscável. Então esse adaptador vai fazer a união entre o filtro e a tubulação de entrada da caixa d'água. Nós terminamos de instalar a tubulação de entrada da nossa caixa d'água. Primeiro a água vai passar pelo nosso filtro, que vai reter as partículas de sujeira, depois pelo registro de esfera soldável, pelo flange e por último na torneira de boia, que vai controlar o nível de água dentro do reservatório. O próximo passo é instalar a tubulação de saída, que vai enviar a água de dentro do reservatório para os pontos de uso da sua casa. Na tubulação de saída nós temos um flange de 50 instalado. Então nós vamos precisar cortar um segmento de tubulação que vai ser responsável por unir esse flange ao registro, que vai controlar se a água sai ou se a água não sai de dentro da caixa d'água. Nós vamos limpar essa tubulação, passar a solução preparadora, aplicar o adesivo e encaixar o registro de esfera soldável na saída. Depois de instalar o registro de esfera soldável na saída da caixa d'água, chegou o momento de unir a tubulação que leva a água para todos os pontos de uso da casa, como chuveiros, torneiras, e encaixar no registro. Agora nós vamos falar sobre outras 2 tubulações que são importantíssimas na instalação de uma caixa d'água. A tubulação do extravasor, que nós conhecemos como ladrão, e a tubulação de limpeza, que é uma saída de água para realizar a limpeza da sua caixa d'água. A instalação dessas 2 tubulações vai seguir o mesmo processo que nós utilizamos na entrada e na saída da caixa d'água. Primeiro nós vamos começar encaixando a tubulação no flange, que é da saída de limpeza da caixa d'água, que vai ser conectado no registro, que vai receber outro segmento de tubulação conectado num T soldável. Depois esse segmento do T vai ser encaixado numa tubulação que vai mandar essa água para longe, para fora da caixa d'água. Esse T vai receber a tubulação na parte superior, que é a tubulação que vai descer do extravasor ou do ladrão. Essa curva vai ser conectada à tubulação que está encaixada no flange do extravasor ou ladrão. A água ela vai ser eliminada por essa tubulação em um possível transbordamento da caixa d'água. E ela precisa ter passagem livre de água, por isso ela vai passar pelo flange, pela curva, descer pela tubulação, passar pelo T e ser eliminada pela tubulação, que vai ser direcionada para onde a pessoa consiga ouvir ou ver essa água sendo eliminada da caixa d'água. Depois da etapa de instalação da caixa d'água, é importante fechar ela com a tampa. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de te lembrar que toda instalação de caixa d'água deve seguir o manual de instalação que vai junto com o produto. É importante lembrar também que cada instalação tem suas peculiaridades, como a caixa d'água ser instalada confinada, como as tubulações de suspiro e outras tubulações que são utilizadas por instaladores de todo o Brasil. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Forte e leve é muito mais.